Olha, a gente tem um link, é isso, Daniel, agora? Vamos lá. O Flávio Bolsonaro chega à convenção sem vice definido. O senador pretende usar a reaproximação com a Michele Bolsonaro como um trunfo político na campanha. Direto de São Paulo, Misael Mainetti está com a gente e traz os detalhes. Boa noite. Oi, muito boa noite a você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Existe a expectativa de que a ex-primeira-dama participe, pelo menos de maneira virtual, na convenção do Partido Liberal, aqui na capital paulista, nesse sábado, mas isso ainda é uma dúvida. Também existe essa expectativa de que Flávio Bolsonaro, ele use o desgaste que ele teve com Michele Bolsonaro a seu favor, no sentido de envolver, né, o eleitor, envolver o apoio que ele vai ter das pessoas ali, usando esse tema de conciliação, e também que ela atraia aí de novo os votos de mulheres evangélicas ou conservadoras. A gente viu a reaproximação, para alguns apenas institucional, dos dois, primeiro numa publicação de Flávio Bolsonaro, depois numa publicação de Michele Bolsonaro aceitando as desculpas dele. E depois de tantos desgastes envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro com o episódio Master, também, né, com conversei com o Daniel Vorcaro, notas emitidas, e aí essa falta de conciliação, esse problema familiar com o Michele Bolsonaro, ele chega de certa forma nessa convenção do PL de maneira isolada, de maneira solitária e sem um vice. Vários nomes foram cotados por Flávio Bolsonaro e por Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, vários nomes de mulheres, os dois falando que queriam uma mulher. Senadora Tereza Cristina não topou, disse que vai tentar a reeleição ao Senado, de acordo com Valdemar vai tentar a presidência do Senado. Também outros nomes como Bia Kicis, Júlia Zanata, Simone Marchetto, ainda é uma dúvida. Conversei com Valdemar Costa Neto depois dessa reconciliação dos dois, ele só respondeu em um verbo, falou trabalhar, que agora era o momento de trabalhar, e não deu mais detalhes do que pode acontecer, mas de fato a gente vê Flávio Bolsonaro caminhando assim de certa forma solitário e de maneira isolada para essa convenção, e não sabemos ainda se vai ter um nome para anunciar de vice, né, do vice ou da vice, pelo visto ainda não. Misael, me diga uma coisa, você mencionou que a Michele talvez participe do evento de forma virtual. Isso, você tem alguma informação de como será essa participação? Porque até agora tudo que a gente viu da Michele foi gravado. Até aquele vídeo que gerou a polêmica, estava na cara que ela estava lendo o teleprompter. Ontem mesmo, quando houve o pedido de desculpas, estava claro que era uma leitura de teleprompter. Você sabe se essa participação vai ser orgânica da Michele ou vamos ter também ali algo costurado nos bastidores e de forma artificial, vamos dizer assim? O que eu sei é que existe a vontade de eles terem a Michele para apoiar o Flávio. Se fosse de maneira presencial seria melhor, mas seria de maneira virtual. Até essa presença de maneira virtual ainda é uma dúvida. Se acontecer, vai ser ao vivo ou vai ser remoto. Mas para o PL já seria uma grande vitória tê-la ali falando, dando, né, uma espécie de bênção, de olha, a gente está junto, está conciliado. Agora, se é orgânico ou não, ainda resta dúvida. Conversando com algumas fontes, todo mundo fala nessa conversa mais institucional, forçada por Valdemar Costa Neto e por outros aliados, pela própria família Bolsonaro, para que os dois, né, de alguma maneira, institucionalmente, façam as pazes e mostrem para o eleitor que está tudo certo. Mas a gente sabe que o eleitor já viu que tudo certo não está. Teve um vídeo ali enorme, né, de Michele Bolsonaro falando que foi destratada por ele, depois ele meio que, né, tô nem aí vem esse pedido de desculpas. Se é orgânico ou não, é difícil bater na tecla. Vamos ver amanhã, né? E ainda teve essa comparação, né, nesse momento da reconciliação. O Caiado também apareceu. O Caiado faz um tempo que ele não para também de participar. Fala e de uma forma crítica, até em alguns momentos agressivo em relação ao Flávio, mas ele também comparou essa reaproximação entre a Michele e o Flávio a um programa de televisão. É isso, Misael?
É, o Casos de Família do SBT, o programa que tratava ali de problemas familiares, e o Caiado, ele usou as redes sociais para falar que enquanto os integrantes do PL, a família Bolsonaro resolve os problemas num programa de televisão, no Casos de Família, ele está lá com propostas de governo. E é interessante isso que você falou, porque o Caiado realmente, no começo, ele tinha um tom mais polido, mais relações públicas, vamos dizer assim, e de um tempo para cá, quando fala em Flávio Bolsonaro, ele mudou um pouco. Primeiro, a postura era Flávio Bolsonaro que se explique para o eleitorado, Flávio Bolsonaro que se explique para o partido. Agora, a postura já mudou um pouco, né? Ele já tem algumas frases um pouco mais de ataque a Flávio Bolsonaro, como essa em relação ao Casos de Família. E vale lembrar que por que ele está falando isso? Porque o Partido Liberal virou exatamente uma família, a família Bolsonaro. Tem gente que fala em dinastia, porque, né, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como se eles não quisessem realmente largar, né, o poder e tentar continuamente sem passar para um outro nome. Eu, inclusive, vou falar, eu direto e reto falava Casos de Família, né, quando fazia participações no jornal Jovem Pan, ainda falo e falei com o Caiado isso semana passada. Pode ser que ele copiou de mim, viu? Vou perguntar depois. Pois é, tá aí, ó, Misael. Se você perguntar, você conte depois aqui pra gente. Boa noite, viu? Obrigado. Bom, olha, a gente tem a nossa enquete também lá na página do programa Os Pingos nos Is, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. A pergunta de hoje é: a reconciliação entre Michele e Flávio Bolsonaro ajudará o Flávio nas eleições? Bom, as respostas que vocês podem dar é sim, unidos trarão mais votos para Flávio, ou não, Michele se tornou adversária política. E aí, eles vão se reconciliar de verdade ou não, ou viraram adversários para sempre? Essa é a resposta que você pode dar lá na nossa enquete, e no final do programa a gente traz o resultado para vocês. Eu queria aqui abrir a conversa a respeito disso, porque amanhã vai ter essa convenção, não é, do Flávio. Está todo mundo de olho nisso. O Flávio foi super bombardeado nos últimos dias, né? E me parece a mim, claro, que esse bombardeio tinha como endereçamento tentar fazer com que o PL desistisse do Flávio, a direita, porque isso talvez elevasse os candidatos da direita, né, que estão Zema, Caiado, o próprio Caiado, o Renan. Aliás, o Renan veio também de forma muito agressiva essa semana em relação ao Flávio. O Zema já tinha vindo anteriormente de forma muito agressiva. O próprio Caiado agora, nos últimos dias, de forma agressiva. Quer dizer, eles, talvez, se o Flávio saísse da disputa, claro, eles teriam uma chance. E a esquerda, porque o cálculo da esquerda é o seguinte: se o Flávio sair, eu ganho, porque os outros candidatos não terão a mesma chance ou a mesma capilaridade política do Flávio para vencer o Lula. Então, quer dizer, aí esse é o jogo, né? Tentar arrancar o Flávio das eleições. Só que depois dessa convenção formalizar o nome do Flávio, não dá mais para voltar atrás. Aí é Flávio. Vocês acham que vai mudar a relação entre a direita e o Flávio, a esquerda e o Flávio? Mota, você que é o nosso expert máximo aqui em política, e não venha negar que não é não, que é sim, quero te ouvir. Não, eu só tenho a experiência da vida real, Marcília. Tudo o que eu digo, os palpites que eu dou, são baseados nos tempos em que eu estive na trincheira. E depois eu até estudei um pouco de teoria política, mas nada como a prática. E a minha opinião sobre muitas dessas coisas que estão acontecendo, eu resumo com aquele título da peça de Shakespeare, Much Ado About Nothing, traduzindo, muito barulho por nada. Eu acho que essa história da briga, do desentendimento e da reconciliação da ex-primeira-dama com Flávio está sendo colocada totalmente fora de proporção, enquanto outras coisas gravíssimas que podem, na minha opinião, ferir de morte uma candidatura como a do Flávio são ignoradas, ou ninguém trata desse assunto. É apenas a minha opinião e eu espero que não ofenda ninguém. Mas eu acho pueril essa expectativa de que, se por alguma forma, de alguma maneira, a candidatura de Flávio for inviabilizada, outros nomes da direita vão subir.
Falta combinar com o eleitor, gente. Falta andar para esse Brasil e chegar para o eleitor que tem o nome de Bolsonaro gravado no coração e na mente dele e dizer, olha, se prepara, hein? Porque se não tiver o Flávio, a gente tem aqui um excelente plano B para você. As pessoas não aprenderam ainda que não é assim que a eleição funciona. Para a eleição, não importa o perfil do candidato, se ele é preparado, quantos cursos ele já fez no exterior, se ele entende tudo de economia. O que importa é que o eleitor tenha o sentimento de que aquele candidato se importa com ele. E eu acho que nesse quesito, ninguém nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez até no último século, conquistou tanto esse respeito, tanto essa afeição do eleitor, quanto Jair Bolsonaro. E é natural que Flávio, porque tem o sobrenome Bolsonaro, herde isso. Ninguém mais vai conseguir herdar esse patrimônio. Ô Mota, mas só um ponto. Você falou de Shakespeare, eu achei que você ia vir com To Be or Not To Be, que também, enfim, talvez caiba aí para a direita brasileira, né? Ser ou não ser, eis a questão, eu acho que cabe na conta política de muita gente aí na direita. Agora, eu quero te fazer uma provocação. Eu sei que você adora pesquisa eleitoral e a gente teve, nessa semana, a gente mostrou até aqui no programa que o Caiado era um dos candidatos que no segundo turno vencia o Lula nas projeções por 1 ponto. Era 34 a 33, uma coisa do gênero. Mas e aí? Pesquisa feita com 2.000 eleitores por telefone. Eu já propus aqui que vocês pensem. Está em casa, aí toca o celular. Um número desconhecido. Eu, por exemplo, não atendo um número desconhecido. Muita gente não atende mais, mas ainda existe quem atenda. Aí você atende. Aí do outro lado o desconhecido pergunta, você poderia me dizer em quem você vai votar para presidente, mas no segundo turno? Aí você tenta na sua cabeça simular um segundo turno. Gente, olha, eu não estou criticando a metodologia, não estou dizendo que essas pesquisas são ficção. O que eu acho é que esse é um método imperfeito de se projetar alguma coisa. E eu sempre digo, essas pesquisas têm muito mais efeito na formação da opinião do que no reconhecimento da opinião das pessoas. Pois é, eu fico imaginando, Mota, ainda nesses telefonemas das pesquisas, a pessoa que ouve a pergunta e sempre tem os 4, 5%, eu sempre brinco aqui, né, que não entenderam a pergunta. Como é que lidam, né? A pessoa responde o quê? Fala, olha, não entendi a pergunta. Fala, muito obrigado. Quer dizer, porque não entender a pergunta é ter entendido, né? Porque eles contabilizam quem não entendeu. Então, se a pessoa fala, só não entendi, o que é você está perguntando? Ah, muito obrigado, estou satisfeito. Eu fico imaginando se deve ser assim. Enfim, eu queria jogar aqui também para o Musa, é muito M aqui, Mota, Musa, Marcília, Gesualdo, a gente tem muito M aqui no programa, eu me confundo às vezes, mas eu queria jogar para o Musa e para o Gesualdo essa questão, né, da convenção, da Michelle, etc. Mas eu também vou acrescentar uma informação, um ponto, que é essa história da vice. Também se falou muito a respeito de vice, né? O Flávio estava buscando uma vice-mulher e aquela história toda. Aí a Tereza Cristina disse que não, e aí falam de biaquices, falaram, como o Misael trouxe, da Júlia Zanata. A minha sensação é que muitas vezes até alguns nomes são cogitados, não necessariamente para que esses nomes realmente emplaquem, mas até para haver um destaque, uma deferência a esses nomes, porque uma vice precisa ter uma capilaridade política que acrescente a chapa. Então, às vezes, se fala esse ou aquele vice, até para dar uma promovida nessa pessoa que está sendo mencionada. Tem um jogo também aqui de marketing político que a gente precisa entender. Então, muitos dos nomes que são cogitados não são realmente cogitados, apenas há uma deferência. Mas, enfim, essa história da vice a não ser definido é relevante, algo quase inédito. Será que... E essa é a pergunta que eu deixo a vocês. Será que, com
a Michele dentro da campanha, o Flávio vai precisar ainda desse nome feminino para simbolizar que ele está próximo também das mulheres? Ou a Michele vai suprir essa questão e ele vai poder buscar o vice que ele bem entender? Veja, só o tempo dirá, Marcília, mas eu particularmente já expus a minha opinião aqui na semana passada, falando que muitas vezes a gente, primeiro que ninguém vota no vice, como nós já tivemos o debate, acho que foi até o dia que o Mota estava presencial conosco no estúdio aí da Jovem Pan em São Paulo. O segundo ponto é que muitas vezes temas como se é homem ou mulher, se é alto, se é baixo, o que defende ou não, passa a ser muito mais importante do que o conhecimento técnico e o histórico e a possibilidade de fazer um bom trabalho enquanto vice. Hoje em dia, muitas vezes, é isso que conta. E a gente acaba deixando de lado coisas que parecem irrelevantes, como é competente ou não é competente. Isso tem acontecido. A verdade é que acontecia mais até 2 anos atrás, com muito mais intensidade, inclusive nas empresas, e isso transbordou para a política. Mas a política, a gente vive um mundo brasileiro, até mais especificamente falando, que essa competência é deixada de lado. Tanto é que nós colocamos subcelebridades, como sempre, porque saiu numa televisão, porque fez um programa de reality, se torna apto, já por conta disso, para ser político, deputados e etc. Não que essa pessoa necessariamente não tenha competência, não é isso, mas só porque ela passou a ser conhecida, nas próximas eleições passa a ter um lugar de fala. Enfim, então são coisas que entra nesse debate que a gente está tendo agora com relação ao vice, Marcília. Será que há competência? Será que não há? Isso deixa de lado. Então, no meu entender, esse tema da Michele, ele é algo muito pontual. Foi uma briga, se eles realmente estão amigos ou próximos ou não, não importa. Da boca para fora, para o grande público, estão. Deram as mãos, vamos fazer uma campanha junto, e é isso que a gente mencionou ontem aí. É isso que importa, uma estratégia para seguir adiante, com o objetivo de tirar a governança do PT, tirar o PT do poder, porque mais 4 anos a gente entra numa situação catastrófica. Inclusive, falaremos daqui a pouco uma figura importante que apoiou o governo, agora também pela segunda vez assumiu que a situação está crítica. Veja, dito isso, eu acho que isso é um ponto pequeno que vai passar, e ele chegar nessa convenção sem o vice, eu também acho isso completamente marginal. Ele tem tempo para fazer esse tipo de escolha, e não seria isso que colocaria ele, digamos, já na liderança do dia para a noite, ou nessa manutenção no segundo campo, nas pesquisas, como também a gente já mostrou nosso ceticismo, a nossa crítica com relação à metodologia como um todo.